Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre interconexão de redes. A primeira coisa que nós temos que ver é por que que em alguns casos a gente tem mais de uma rede, né? Isso é uma pergunta interessante. Por que eu tenho mais de uma rede local? Porque às vezes eu tenho redes que foram adquiridas independentes por departamentos independentes e autônomos de uma organização. Por exemplo, eu tenho um departamento de pesquisa que tem que trabalhar com uma rede super rápida e contratou uma rede Ethernet baseada em fibra. E eu tenho um departamento administrativo que aceita trabalhar só em notebook, e aí eu tenho que trabalhar com uma rede Wi-Fi. Eu posso ter também uma rede de controle que eu tenho que trabalhar com cabo coaxial. Né? Eu posso ter também redes que estão em locais diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, uma rede na cidade de uma empresa e ela tem uma filial numa fazenda. E aí as tecnologias utilizadas numa é diferente da tecnologia utilizada na outra. Eu posso também ter redes diferentes por motivo de segurança. Então nós já vimos isso aí quando nós vamos ver isso aí, desculpe, semestre que vem, quando a gente for falar em DMZ, redes desmilitarizadas. Né? Em alguns casos eu tenho que ter níveis diferentes, uma rede que dá acesso para fora da minha rede para que as pessoas possam acessar de fora, eu tenho que ter uma área da minha rede mais protegida onde vão estar os meus servidores. Né? Em alguns casos eu preciso ter redes menores mesmo, simplesmente para isolar problemas e o tráfego, isolar principalmente tráfego, tá? Para melhorar o desempenho. Então um caso interessante é o caso da faculdade, na nossa faculdade, em que nós temos várias redes redes acadêmicas, pelo fato de separar o tráfego entre elas, tá bom? Então é por isso que em alguns casos a gente acaba, mesmo sem ter planejado ou sem querer, tendo mais de um tipo de rede para administrar. E se você tiver mais de um tipo de rede para administrar, em algum momento você vai ter que interligar essas redes diferentes, tá bom? Então quando é que a gente faz, quais são os motivos então para a gente interligar essas redes diferentes? Primeiro que redes podem ser escolhidas de forma independente, como eu já falei, um departamento escolhe uma por um motivo e outro departamento escolhe outro por outro motivo. Segundo que não existe um único tipo universal de redes, né? Então normalmente a gente vai ter que lidar realmente com redes diferentes e modelos híbridos de redes aí para poder trabalhar, para atender todos os requisitos, tá? Cada tecnologia tem sua vantagem, por exemplo, o Wi-Fi eu tenho a vantagem da mobilidade e a flexibilidade de colocar novos pontos. Numa rede Ethernet eu já não tenho mobilidade, mas eu tenho um desempenho melhor que o Wi-Fi, uma confiabilidade melhor. Né? Então, o que acontece? Às vezes eu preciso de uma coisa e em outros momentos eu preciso de outra, então eu tenho redes diferentes. Tá? E quando eu tenho redes diferentes em uma mesma corporação, numa mesma empresa, no mesmo local, normalmente a gente vai ter que permitir que os usuários de uma rede troquem dados com usuários de outra rede. Aí nesse ponto a gente tem que começar a construir a interligação entre essas redes. A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vou fazer uma interligação de rede é o seguinte, olha, a tecnologia de transmissão ela é independente, tá bom? Então, a Ethernet trabalha de um jeito, o Wi-Fi trabalha de outro, Token Ring vai trabalhar de outra forma, mas os protocolos de aplicação de nível superior eles são padronizados, ou seja, eu vou usar HTTP. Normalmente a gente vai trabalhar com protocolo IP, em grande maioria dos casos, porque a gente vai trabalhar com os protocolos de aplicação da família TCP/IP. Então os protocolos de aplicação nunca vão mudar, embora os protocolos de camada física e enlace sejam alterados, porque é o que acontece quando a gente muda esses protocolos de tecnologia de rede, a gente muda camada física e camada de enlace. E o que a gente tem que pensar é que, embora a gente tenha endereço único nas redes, embora a gente tenha protocolo de aplicação único, independência nas tecnologias de camada física e enlace, o fluxo de dados ele tem que ser confiável, ok? Quando a gente vai fazer uma interligação, o meio físico ele pode ser qualquer um, ele pode ser cabo, rádio, satélite, pode ser uma combinação dos meios acima, não interessa, tá bom? Quando é que a gente vai usar cabo, rádio, satélite ou uma combinação? Normalmente se dá preferência para cabos, devido à confiabilidade do meio físico. A gente tem um meio confinado, menos sujeito a interferência. Caso você não consiga fazer, por questão de custo ou por questão de distância, normalmente a gente faz uso de interligação via rádio, né? Porque o custo ele se torna menos abusivo quando a gente usa, dependendo da distância. E o satélite é uma opção quando você não tem outra opção. Quando a distância geográfica é muito grande e um dos pontos geograficamente não dá para você atender nem com uma rede via rádio, nem com uma rede via cabo.
Lembrando que uma ligação via satélite ela é muito mais lenta do que uma combinação normal via rádio ou via cabo, tá bom? Eu já trabalhei particularmente com todos esses tipos de interligação e sempre que é possível usar cabo, nós vamos usar cabo. Então, nessa ordem, cabo, não deu cabo, a gente vai para o rádio, não deu rádio, a gente vai para o satélite. E às vezes a gente tem que combinar algumas coisas aí, mais de uma dessas. Quanto aos equipamentos, os equipamentos utilizados são as bridges, ou pontes, mais conhecido como bridges, os gateways de rede, que são normalmente servidores, roteadores e comutadores, mais conhecidos como switches. Okay? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre as bridges. As bridges elas são utilizadas para interconectar dois segmentos de rede local que podem ou não utilizar a mesma tecnologia de rede. Por exemplo, suponha que eu tenho uma rede Ethernet cabeada com um cabo par trançado 5E e tenha uma rede Wi-Fi. No ponto que eu colocar o roteador wireless, vocês conhecem como roteador wireless, ele pode ser configurado de duas formas, né? Aquele equipamento que você comprar, ele pode ser configurado realmente como um roteador, ou ele pode ser configurado como uma bridge, tá? E aí ele vai fazer a passagem de dados de uma rede Wi-Fi para uma rede Ethernet. Qual que é a grande diferença entre uma bridge e um roteador? A bridge, ela só opera na camada 2 do modelo OSI, ou seja, até a camada de enlace. Então, uma bridge não reconhece endereços lógicos, ela só reconhece endereços físicos. Então, o que ela faz? Ela repassa tudo que chega numa interface de uma rede para a interface da outra rede. E tudo que ela recebe nessa outra interface, ela repassa para uma de volta. Então, ela funciona só como uma ponte de passagem de todo o tráfego que vai de um lado a outro. Tá? Então é interessante, né? Então ela, como não reconhece endereço lógico, ela não é transparente. Ela é transparente. Você não enxerga que a bridge está lá, certo? Então suponha que eu posso trabalhar, por exemplo, o endereçamento IP único dos dois lados, a mesma rede lógica dos dois lados da bridge. Não interessa. A bridge não está preocupada com isso, tá? Ela vai simplesmente repassar o tráfego de um lado para o outro, sem se preocupar com o endereçamento de rede lógico. Tá bom? Ela pode ser também utilizada para a mesma tecnologia. No caso aí, a gente utiliza ela basicamente para resolver problemas de congestionamento, quando eu tenho uma rede que é muito mais rápida que a outra. Tá bom? Então, ó, primeiras principais características. A principal, pessoal, é que ela opera no nível 2. Ela é transparente, ou seja, eu não enxergo a bridge, ela simplesmente repassa pacotes de um lado e de outro sem perguntar quem é de quem, tá bom? Então, ela examina só o quadro, ela não examina o pacote de dados. Ela então pode copiar pacote IPX, NetBEUI, Ethernet, TCP/IP, não interessa, ok? Elas traduzem formatos de endereço físico de uma LAN para outra. Por exemplo, de Ethernet para Token Ring para Internet, de Ethernet para Wi-Fi, Wi-Fi para Ethernet. Aí, pessoal, o que acontece? Quando as tecnologias são diferentes, eu tenho um pacote Ethernet, ela tira o cabeçalho Ethernet. Se ela vai passar para um Wi-Fi, ela coloca um cabeçalho Wi-Fi e manda para a rede lá. Se ela está recebendo Wi-Fi e vai passar para a Ethernet, ela tira o cabeçalho da Wi-Fi e coloca o cabeçalho da Ethernet. Então ela faz a troca de cabeçalhos da camada de enlace. O que a gente está vendo aqui, ó, é uma ilustração. Então suponha que você tem uma rede aí do lado esquerdo, você tem um pacote que é enviado, aí ele recebe aí na camada de enlace, na verdade ela recebe esses dois que vocês estão vendo aí, pessoal, o controle de link lógico e o 802.3 do lado de cá. O que é isso? É a camada de enlace, tá bom? Esse 802.3 é aquele cabeçalho Ethernet que a gente tem, esse controle de link lógico aí é o controle de erro lá que a gente tem no finalzinho do pacote. Então tá aí, ele é colocado aqui, ó. Então recebi o pacote, somei os bytes, né? Fiz a soma, coloquei aqui no cantinho e anexei aí o cabeçalho Ethernet aqui. Beleza. Mandei para minha rede, certo? Então, ó, fiz um pacote Ethernet e mandei para a rede. Chegou na bridge, a bridge tem que passar para o lado de lá. Então, do lado de lá é uma token bus. Não é uma Ethernet, não é token ring, tá, pessoal? Token bus funciona igualzinho a token bus, a token ring, só que funciona num barramento e funciona no anel. O que a bridge faz? Ela retira o cabeçalho Ethernet e coloca o cabeçalho Token Bus. E recoloca o pacote na rede e ele vai chegar aqui no destino, vai retirar o cabeçalho, retirar o LLC aqui, a soma de erro, e
e vai passar para cima. Então entendendo o que ela faz? Ela remove um cabeçalho e coloca o cabeçalho da outra tecnologia. Então ela tem que ficar fazendo essa brincadeira aí o tempo todo. Todos os pacotes que passarem da Ethernet para a Token Bus, ela vai retirar o Ethernet e colocar o Token Bus. Os que passarem da Token Bus para a Ethernet, ela tira do Token Bus e coloca a Ethernet no lugar dele, tá bom? E quais são os problemas que a gente pode enfrentar? Os problemas é o que acontece assim, ó. Olha aí, eu tenho aqui um pacote 802.3 Ethernet, 802.4 Token Bus, 802.5 Token Ring. Vamos lá no último campo, olha lá, o Frame Status. O Frame Status só existe na 802.5. Ele é uma confirmação. Então, quando eu receber um pacote Ethernet do 802.3 e tiver converter para 802.5, o que eu faço com esse Frame Status se ele não existe? O que é feito? É simples, a bridge ela inventa a informação, ela simplesmente coloca aí que foi confirmado. Pronto, tá bom? Outra coisa é que existe preâmbulo no 802.3, no 802.4, no 802.5 não existe preâmbulo. O Access Control só existe no 802.5, né? Que é aquele Frame Control lá, né? Ele não vai existir ali, ó. O Frame Control também não existe na Ethernet. A Ethernet não tem nem Access Control, nem Frame Control. O que vai acontecer aí, pessoal? Essa informação, quando eu passar de 802.3 para 802.5, eu vou ter que inventar. Quando eu passar de 802.5 para 802.3, eu tenho que suprimir, excluir isso daí, sumir com isso daí. Né? Então, quando eu passo de uma tecnologia para outra, vão ter campos que eu vou ter que inventar a informação e tem campos que eu vou ter que simplesmente suprimir. Quando eu invento, normalmente se confirma que deu tudo certo, porque senão a sua rede começa a trabalhar com muitos erros. Ok? Então, ó, problemas. Alguns bits do quadro podem não existir no outro e serem incompatíveis. Por exemplo, Token Ring tem bits A e C informando recebimento de quadro, que é o Frame Control. Né? Em rede Ethernet isso não existe. Alguns protocolos têm bit de prioridade, outros não têm. Né? Se a gente voltar aqui, ó, aquele Frame Control ali, o quarto campo do 802.5 e 802.4, ele tem um bit de prioridade. O 802.3 não tem prioridade. Diferença de taxa de transmissão entre as redes podem gerar congestionamentos. Né? Então, por exemplo, uma rede Ethernet hoje chega a 1000 megabits por segundo. Uma Token Ring ela trabalha com 16. Uma Wi-Fi trabalha aí, pessoal, com 54, se ela estiver trabalhando num padrão G. Né? Mas a gente hoje tem uma Ethernet com velocidades muito maiores, por exemplo, que o Wi-Fi. Né? Fragmentação de quadro não é feita em camada de NAS. O que significa? Significa que um quadro que seja maior que o NT1 de uma rede de destino ele não poderá ser enviado, porque a gente não faz fragmentação aqui. Ok? Confirmação, se você passar de uma rede que tem confirmação para outra que não tem confirmação, você vai ter que inventar uma confirmação. Então, são problemas comuns, tá? Quando as redes são muito diferentes entre si. Então, aqui eu tenho algumas operações que são feitas, não vou perder muito tempo nesse quadro aqui não, quando a gente passa, por exemplo, da Ethernet, uma Token Bus ou uma Token Ring, né? A gente tem que reformatar quadro, ajustar a ordem dos bits, copiar prioridades, né, gerar prioridade fictícia, descartar prioridade, esvaziar um anel, definir bits de A e C, ou seja, de confirmação de recebimento, tratar congestionamento, preocupar-se com confirmação de token. Você tem uma rede que tem token passando para outra que não tem token, o que você tem que fazer? Você tem que fazer que o token está ok, né, descartar se o quadro for muito grande para continuar e não puder ser enquadrado de uma rede na outra. Então você vai ter uma série de problemas que as bridges obrigatoriamente tem que tratar. Aí vocês vão fazer uma pergunta interessante para mim, ó. Tenho certeza que está na cabeça de vocês. Na minha casa eu tenho uma bridgezinha trabalhando lá na Wi-Fi para internet, né? Eu tenho lá no cantinho, eu tenho um computador que está ligado na internet e tenho uns notebook e a televisão ligada no Wi-Fi. Isso aí tudo acontece normalmente nesses equipamentos domésticos. Se limita ao tamanho a 1500 bits, a 1500 bytes, tá? Para quê? Para que você não tenha que ficar lidando com diferença de tamanho entre a rede Wi-Fi e a rede Ethernet. Isso aí já é pensado para trabalhar dessa forma, tá, pessoal? Então, quando isso acontece, o nosso gatewayzinho Wi-Fi, o que ele faz? Se for de Wi-Fi para Wi-Fi, ele mantém o tamanho normal do pacote Wi-Fi, que é maior, né, pessoal? E se for de Wi-Fi para Ethernet, ele vai manter o tamanho do pacote Ethernet para evitar problemas de tamanho de pacote. Ok? Então, olha só, problemas de tamanho de pacote. Quanto que é um Token Ring? 5.000 bytes. Um Token Bus? 8.191. Quanto que é uma Ethernet? 1.500. E nós vimos que o Wi-Fi é 2.000 e pouquinho, né, pessoal?
Então, nós vamos ter sempre problemas com essas conversões. É por isso que eu falei que esses gateways de rede que a gente tem de Wi-Fi para Ethernet em casa, eles trabalham com tamanhos fixos de 1500 para um gerador de cabeça, mesmo na Wi-Fi, tá bom? E roteadores? Bom, o roteador ele tem uma característica muito interessante, diferente de bridge. Se a bridge é transparente, passa tudo de um lado para o outro, o roteador não faz isso. O roteador ele tem que ter duas interfaces, uma com uma rede e a outra na outra rede. Então, o roteador, obrigatoriamente, ele funciona como se tivesse duas placas de rede, duas interfaces. Cada interface tem que ter um endereço diferente na rede em que ele está. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede 10 de um lado e uma rede 926810 do outro, né, o que acontece? Eu tenho que ter uma interface na rede 10, então 10.0.0.1, e uma interface na rede 92, 92.68.0.10, por exemplo. Então, ou seja, o roteador tem que ter uma interface em cada rede que ele trabalha. E ele tem que ter um endereço lógico válido. Tá? Então, ele trabalha na camada 3, camada de rede, porque ele entende endereço lógico. Ele vai manter dentro da rede todos os pacotes que pertencerem àquela rede. E só vai dar passagem aos pacotes que procuram realmente a saída da rede. Ou seja, ele não repassa tudo de um lado para o outro. Não, isso quem faz é uma bridge. O roteador ele só vai repassar aquilo que for pedido para ele repassar para fora. Tá bom? Então, um equipamento para interconexão de redes geograficamente distante operando na camada 3 do modelo OSI de forma não transparente. Por quê? Porque se ele tem endereço lógico, em cada interface ele tem um endereço. Então, se eu tenho um roteador que tem duas redes, ele tem que ter dois endereços. Um numa rede e outro na outra. Se ele está em 3 redes, interligando 3 redes, ele tem que ter 3 endereços. Tá? E ele permite a passagem apenas do tráfego destinado às redes externas. Ele não passa broadcast. Ele não passa food, né? A gente fala. Então, o broadcast não passa de um lado para o outro. Numa bridge, passa sim. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é a principal diferença. Ele opera na camada 3. Ok. Então, roteadores, né? A gente utiliza quando a gente passa a ser necessário trabalhar-se com endereços lógicos e não mais endereços de camada de enlace. Ou seja, normalmente a gente faz uso de roteadores quando a gente vai interligar redes lógicas diferentes, né? Redes que têm endereços lógicos diferentes. Aí a gente vai precisar trabalhar com um roteador, ok? Vamos ver, eu tenho um exemplo aqui. Vamos para esse aqui primeiro. Então, suponha que eu tenha várias redes em locais diferentes, uma rede Token Ring, uma rede Ethernet, uma Token Bus, né? Outra Ethernet de cá, uma rede SNA, e eu vou interligar todas utilizando roteadores, ok? Aqui do lado esquerdo, embaixo, nós temos aí uma rede Ethernet e uma rede Token Bus. Elas estão interligadas por uma bridge. Por quê? Porque todos os dispositivos fazem parte da mesma rede locais. Aí vão compartilhar impressora, vão compartilhar link, vão compartilhar servidores de impressão, servidores de dados, servidores de banco de dados. Então, embora estejam em tecnologias diferentes, elas vão compartilhar os mesmos recursos de uma rede local. Então, nesse caso, eu ponho só uma bridge. A bridge não vai interferir no tráfego, ela vai deixar passar de uma para outra, sem fazer qualquer tipo de interferência. Mas agora, quando a gente sai dessa rede e parte para outras redes lógicas diferentes, que podem estar em outros locais, aí nesse caso a gente precisa de um roteador para fazer o roteamento, a troca de rotas, de caminhos entre uma rede e outra. Aqui eu tenho um desenho mais interessante, ó. Então suponha que a gente tem aqui uma rede 10.10.10.0, que está na Bahia, suponha, então eu tenho aí o Bahia 01, Bahia 02, e lá de cá eu tenho 2 computadores no Rio de Janeiro, que já não é uma rede 10.10.10.0, é uma rede 10.10.10.10.10.20.0, né? Então eu tenho aí o computador 10.10.20.11, 10.10.20 tá errado esse computador aqui do Rio de Janeiro, 10.10.20, tá, pessoal? Perdão, ó, que é RGJ2 tá errado. Então todo mundo de cá é 10.10.20. E aí, esses dois roteadores, agora preste atenção. O da esquerda ele tem uma interface 10.10.10.1, virada para a rede 10.10.10. Só que ele tem uma segunda interface 10.10.30. Com essa interface, ele conversa com outro roteador do Rio de Janeiro, que também tem uma interface 10.10.30. Então, do lado de cada parte de baixo, esses dois roteadores conversam através de uma rede 10.10.30.0. Né? Lá do lado direito, esse roteador do lado direito, ele conversa tanto com a rede 10.30 com a rede 10.10.10.20. 10.10.20. E o do lado esquerdo conversa com a 10.10.30 e com a 10.10.10. Ok, pessoal? Nós temos 3 redes separadas. São redes lógicas separadas. Quem é que faz a separação de redes lógicas?
roteadores. Quem é que faz a separação de tecnologias de redes diferentes, apenas mantendo a mesma rede lógica? É a bridge. Então essa é a diferença. A bridge, a rede local, a rede lógica, ela continua sendo a mesma, muda a tecnologia. Numa rede com roteamento, mudam-se as redes lógicas e podem mudar as tecnologias também, tá bom, pessoal? Não precisa ficar a mesma tecnologia, não. A diferença é que a rede perlógica permanece inteira e que ela não permanece, tá bom? Bom, então, o roteador, obviamente, opera na camada de nível 3, ou seja, na camada de rede, certo? Ele opera o protocolo de rede e as informações de cabeçalho do pacote de transporte, o protocolo de transporte está acima. Tem como função básica, então, encaminhar pacotes escolhendo a interface mais apropriada. Então, quando ele recebe um pacote, o que o roteador faz? Ele verifica se ele tem rota para onde aquele pacote quer ir. Esse pacote é da rede tal para a rede tal, do endereço tal para o endereço tal. Esses dois endereços são em redes diferentes? Estão. Eu tenho rota para a rede de destino? Tenho. Ele encaminha. Não tem? Ele retorna erro, né? Ele retorna para a rede de volta. Não, no host to host. Ele vai dar uma mensagem de erro, vai mandar um protocolo ICMP, o pacote ICMP avisando que não tem rota para o host, tá bom? Se ele recebe um pacote, olha lá, rede de origem e rede de destino. A rede de destino e origem é a mesma, ele não faz nada, ele retorna para a mesma rede, né? Se a rede de origem e destino são iguais, ele procura para ver se tem rota. E se ele não tiver rota, ele retorna erro, tá bom? Então, obviamente, o roteador não é transparente, certo? Ele tem um endereço numa rede e tem um endereço em todas as redes em que ele participa. Então, nesse desenho nosso aqui, ó, os dois roteadores de baixo, eles participam cada um de duas redes. Então, eles têm endereço em duas redes. O da esquerda é 10, 10, 10, 1 e é 10, 10, 30, 1. Ao mesmo tempo, sim, ele tem duas interfaces. Cada interface está numa rede, ok? Então, ele tem endereço lógico. A bridge não tem. Tá bom? Como é que o roteador então funciona? Ele recebe o pacote, examina o endereço de destino e verifica a sua tabela de roteamento. Então, todo roteador ele tem uma tabelinha de roteamento. Essa tabelinha ele tem lá qual a rede, o número da rota, qual a rede e qual o custo para chegar naquela rede. O que é o custo? É uma métrica que o roteador ele admite para se chegar até determinada rede. Quanto que é difícil de chegar. Se ele está ligado diretamente naquela rede que é destino, esse custo vai ser muito baixo. É 1 ou é 0, dependendo do protocolo que está sendo utilizado. Mas se ele tiver que passar por mais duas redes para chegar lá, pode ser que ele aumente, por exemplo, o número de hops, que é o número de pulos de redes que ele tem que dar. Então ele pode admitir, por exemplo, que a métrica dele é o número de hops. Tá? Então, quanto mais custoso for para chegar onde ele quer, maior será a rota. Ele pode ter duas rotas para o mesmo lugar. O roteador consegue trabalhar assim. E aí, por exemplo, ele tem na interface 1 uma rota para uma rede, na interface 2 rota para essa mesma rede. Só que na interface 1 eu tenho um custo 10, na interface 2 eu tenho um custo 50. Ele vai sempre colocar na rota de menor custo, tá bom? Então ele examina o endereço, consulta a tabela de roteamento e caminha o pacote para uma interface de saída adequada. O que é uma interface adequada? É a interface para onde ele tem rota de saída para aquela rede e que tem um custo mais baixo, ok? O que é a tabela de roteamento? A tabela de roteamento, então, é uma tabela que contém a rede de destino e o custo, tá? Ela pode ser criada e mantida de duas formas. Uma tabela de roteamento estática é feita pelo próprio operador. Pessoal, isso aí é geralmente quando a gente tem um roteador que tem uma única rota. A única rota de saída padrão, que é o caso, por exemplo, do roteador da faculdade, o roteador de uma empresa que vai apenas para a operadora. Você tem um roteador para te dar uma rota de saída para a internet, por exemplo. Então, qual que é a rota de saída? É a interface de saída padrão dele. E morreu o assunto. Não tem muita rota para fazer, então é manual, vai lá e faz na mão. Agora, existem roteadores que têm dezenas de interfaces ligadas em dezenas de redes, que é um caso de um roteador de uma operadora de telefonia. Neste caso, manter isso de forma manual é praticamente impossível. Então, quando a criação e manutenção é dinâmica, ela é mantida por programas, que são os protocolos de roteamento, tá? Usados em redes maiores, onde o roteador tem muito mais de uma rota. Então, quando o roteador tem uma única rota, ou uma ou duas, três, quatro, poucas rotas, é possível se fazer a troca manualmente. Mas quando você tem rotas, muitas rotas, normalmente se utiliza um protocolo de roteamento para fazer a manutenção. Ou seja, os roteadores vão trocar informações entre si, sozinhos, e automaticamente fazer manutenção nas suas tabelas de roteamento. Ok? As técnicas, os protocolos que vão fazer essa leitura e essa mudança de rotas, eles se dividem em dois tipos.
que a gente chama de distance vector ou vetor distância, e o link state, estado do enlace, tá bom? O distance vector, ele é mais simples. Exemplo é o RIP, que é um dos protocolos mais antigos, Router Internet Protocol, que é um dos mais antigos que a gente tem, tá? O IGRP é o Intergroup Router Protocol, tá? E o que esse vetor distância faz? O vetor distância é o seguinte: cada roteador tem uma tabela com a menor distância até cada rede, tá bom? Essa distância, essa menor distância, ou esse custo, pode ser número de pulos, ou seja, número de redes que ele tem que passar, tempo de resposta, número de pacotes que estão na fila, então, ou às vezes uma combinação disso tudo aí para dar um número que é a métrica, tá bom? Então, cada roteador, ele sabe a distância até o seu vizinho, tá? E aí o que acontece? Periodicamente, cada roteador troca a sua tabela, faz uma troca figurinha com o roteador vizinho. No caso do Distance Vector, o roteador ele só conversa com os seus vizinhos diretos, ou seja, quem está ligado diretamente a ele. Então aí o roteador ele vai conversar, suponha que eu tenho um roteador no centro ligado a 3 outros. Ele vai conversar só com esses 3, morreu o assunto. E eles vão trocar as tabelas. Aí o que o roteador faz? Pega a tabela do outro, vê a rota que o outro tem, né? E que ele não tem, acrescenta na dele. Fala assim, ó, essa aqui eu não tenho. O cara lá, o meu vizinho tem, eu não tenho. Então, se eu quiser chegar nessa rede aqui, eu tenho que ir através dele. Aí eu acrescento uma rota através do meu vizinho. Então, você vai ter as rotas através de você, das suas próprias interfaces, e as rotas através dos seus vizinhos. Mas apenas dos seus vizinhos, tá bom? E aí também a gente troca a tabela inteira. O que o Link State faz de diferente? No Link State, é criado um grupo de trabalho. Então você não tem apenas seus vizinhos, você tem um grupo de roteadores que não são só os seus vizinhos, são os vizinhos dos seus vizinhos também. E aí, em vez de trocar a tabela inteira, esses roteadores eles trocam as alterações nas suas tabelas. Aí o que acontece? É mais rápido e eu fico sabendo de uma alteração que aconteceu não só com o meu vizinho, mas que aconteceu com o vizinho do vizinho do meu vizinho. E aí o que acontece? Quando acontece uma alteração com um roteador que está mais distante, eu percebo ela na próxima troca. Eu não preciso esperar o meu vizinho trocar, depois eu trocar com o meu vizinho. Então, as mudanças na rede são percebidas mais rapidamente quando a gente trabalha com um roteador do tipo Link State. O problema é que roteadores que trabalham com Link State, esse tipo de protocolo aí, por exemplo, o SPF ou o BGP, que é o Border Guard Protocol, são protocolos que exigem roteadores melhores, com maior poder de processamento e, obviamente, então, são roteadores bem mais caros. Tá? Normalmente, roteadores de borda, que são os roteadores que trabalham nas empresas ou nas corporações, a gente trabalha com protocolos bem mais simples, como, por exemplo, o RIP, porque geralmente você tem uma rota só e não tem grandes dificuldades em fazer isso, tá bom? Quando a gente vai escolher um roteador, o que a gente precisa se preocupar? Com quais são as redes suportadas, ele consegue trabalhar na internet, consegue trabalhar no Wi-Fi, consegue trabalhar em outra tecnologia que eu precise, né? Qual a capacidade da interface, né? E o tipo de interface que eu tenho, é Ethernet, é Token Ring, capacidade da interface para LAN e tanto para WAN. Essas interfaces variam, tá, pessoal? O protocolo tem capacidade e o desempenho geralmente é medido em pacotes por minutos. E o tipo da interface que eu vou ter, é uma T1, é uma V35, é uma Ethernet simples, é uma Metro Ethernet. Então aí é uma escolha muito técnica, né? Tipo de interface que eu vou ter, capacidade da interface, desempenho total do roteador em pacotes por minuto, protocolos de rede que ele consegue suportar. Então é bastante complexa a escolha de um roteador. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. É possível também no roteador a gente fazer também firewall dentro do roteador, ou seja, bloquear pacotes, fazer qualidade de serviço, dar prioridade para algum tipo de tráfego, por exemplo, vídeo ou som, né? Fazer balanceamento de carga em vários links, às vezes os roteadores aí tem 2, 3 links, a gente consegue balancear a carga de trabalho e fazer até um controle de banda por cliente, tá bom? O gateway, ele na verdade é um conjunto de hardware e software que exerce função de roteamento entre duas redes distintas. Normalmente são computadores que a gente utiliza com mais de uma placa de rede e aí a gente trabalha nesse roteador para fazer a passagem de tráfego de uma rede para outra. Qual a vantagem de a gente usar um gateway dentro de uma rede quando a gente precisar passar o tráfego? É porque a gente consegue trabalhar até o nível 7 do modelo de referência OSI, consegue trabalhar até os níveis mais altos, tá bom? Mas é um simples computador fazendo interface de rede entre dois, ok? Também em gateway a gente pode implementar redes de firewall, controle de banda, log de atividade, proxy, né? Bloqueio e várias outras coisas, ok?
Tá aí, pessoal. Então, o que é importante a gente gravar aqui? Principalmente a diferença entre bridges e roteadores. Né? A bridge trabalha na camada 2, ela passa todo o tráfego de um lado para outro, fazendo apenas a remontagem do cabeçalho da camada de enlace. O roteador não. O roteador ele repassa o pacote de redes, entre redes lógicas diferentes, apenas os pacotes que são emitidos para outras redes. E ele faz a escolha da melhor rota utilizando um protocolo de roteamento. A sua tabela de roteamento pode ser alterada de forma manual ou dinâmica. Se for dinâmica, a gente vai precisar de um protocolo. Os protocolos podem ser do tipo Vector Distance ou Link State. Vector Distance, os roteadores trabalham apenas com seus vizinhos, trocando toda a sua tabela. E no Link State, os roteadores trabalham num grupo de roteadores que trocam as alterações na sua tabela. Ok? Então tá bom. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco em equipamentos para interconexão. Tá bom?